tudo bem com você? Hoje eu vim trazer um outro tipo de história para vocês, tá? Eu vim contar um pouco de uns pedaços de vida, pedaços do passado, da minha infância querida. Olha aí, rimou. É que eu tenho histórias para contar. Eu já disse, né, que eu gosto da minha infância. Eu gosto mais de falar da minha infância, porque na infância sempre temos alguém responsável por nós. Não precisamos nos preocupar com muitas coisas, apenas divertir, brincar, né? Então a infância, principalmente numa casa que tem bastante gente, como sempre foi a minha, né? Muitos irmãos, e então é mais gostoso para recordar. É por isso que eu venho trazer e gostaria muito de poder assim, transmitir, né, as coisas da maneira como se passaram e poder transmitir de uma forma que você consiga captar a importância ou a falta de importância, né? Porque para mim foi muito importante, né? Então eu vou tentar assim fazer uma narrativa bem proveitosa. É, assim, durante a minha infância teve muitas coisas boas, né? Muitas coisas boas, mas eu sempre fui uma menininha quietinha, solitária, retraída, mas sempre gostei de estar até hoje no meio de pessoas que são assim positivas, né? Eu sou uma pessoa positiva, impulsiva, né? Mas eu gosto de estar no meio de gente mais, tipo, mais leve, né? Sem muitas preocupações. E eu me lembro de uma sessão já adulta, eu já era assim bem adulta, com uma série de probleminhas, né? E as pessoas falavam assim, vai procurar um psicoterapeuta, tem um psicoterapeuta legal na cidade. Foi uma época meio difícil, que eu não quero entrar em detalhes, né? Com perdas irreparáveis. Aí me pediram para que eu procurasse um psicoterapeuta. Aí falei, bom, já que está na moda, eu vou, porque eu não me sinto assim, necessidade, não sinto necessidade, né? Mas lá ele pedia então para que eu relatasse meus sonhos, o que eu sonhava, coisa e tal. E um dia eu contei de que eu sonhei com um bebê dentro de tinha várias gavetas espalhadas assim pelo chão no local, várias gavetas, gavetas, gavetas grandes, bem grande, e dentro dela tinha um bebê. E as pessoas circulavam e passavam para lá e para cá, e ninguém olhava para aquele bebê, ninguém estava nem aí por coitadinho, que só ficava com o olhinho para cima, assim, olhando para um, para outro, né? E passava e nem se importava, e aquilo estava me incomodando, porque de certa maneira nem eu fazia nada. Eu via o bebê ali e não fazia nada por ele. E criticava assim intimamente porque ninguém estava observando, ninguém fazia nada com aquele bebê. Né? E contando essa passagem, ele me disse, né, o profissional me disse, aquele bebê era você. Você estava se vendo ali naquele bebê, né? Que todos passavam, passavam, e no meio de tanta gente você se sentia o bebê que ninguém se importava, solitáriozinho, quietinho, vendo a vida passar, né? Vendo a vida passar. Eu achei bem interessante. Porque também lembrando de uma outra passagem, mas aí foi realidade, já não era sonho. Esse foi um dos sonhos, né? Que eu levava cada sonho pro coitado do rapaz. Mas cada sonho ele desvendava todos, né? Ele começava a me entender melhor, porque às vezes a gente não se abre, através dos sonhos ele conseguia me entender melhor, né? E eu me recordo, eu devia ter bem
poucos meses, porque eu me recordo dentro de uma bacia bem grande, porque antigamente nas fazendas, esses lugares, não tinha banheiro ou um chuveiro elétrico, então existiam banheiras, era assim, era bacias bem grandes, né, de alumínio, e ali as pessoas se banhavam. Então, uma dessas bacias tinha várias rodilhas, era tipo assim um lençol retorcido, lençóis brancos todo retorcido, feito uma cobra assim, que faziam toda a volta da bacia, ia diminuindo. Então lá tinha eu, bebezinho, parecia uma mumiazinha paralítica, mumiazinha mesmo, porque eu estava enfaixada, eu me via, olhava assim, eu me via enfaixada todinha, porque antigamente eles diziam que para a coluna ficar bom, para a criança ser saudável, ereta, né, tudo com os órgãos certos no lugar, os membros, então tinha que ser enfaixado até uma certa idade, ficava toda enfaixada, desde o peitinho assim em cima e até os pezinhos, todo ficava durinho, então ele ficava durinho ali, e eu só ficava olhando para cima, nós estávamos no lugar aberto, né, num lugar assim bem aberto, e eu ficava olhando para cima, olhando as nuvens que corriam. Acho que por isso que até hoje eu fico olhando para o céu, para as nuvens, para a lua, para o sol. Eu ficava olhando ali, e à minha direita, quando eu olhava assim, à minha direita tinha umas senhoras, entre elas minha mãe, estava tinha uma tina de água ao lado delas, e tinha algumas tábuas, não sei se chama vasca aquilo, não sei como que é, umas tábuas, ficava assim, meio inclinada, e ali elas esfregavam a roupa, e molhavam naquela tina e esfregavam roupas com sabão, e eu ficava olhando aquelas senhoras e minha mãe ali fazendo aquilo, quietinha, e olhava para o alto e olhava para elas. Então foi uma época assim que eu devia ter bem, né, bem poucos meses para estar naquela posição de enfaixamento, né? E elas usavam assim uns lenços no cabelo que prendiam, né? Então parecia Nossa Senhora, aquelas mulheres, assim, parecia Nossa Senhora com aquele lenço preso aqui atrás, né? E fazendo o trabalho delas. Em uma outra época, numa outra época, acho que eu já devia estar em torno de uns 2 anos, quando nós fomos para uma outra, porque meu pai trabalhava assim com animais, né? Trabalhava em fazenda, essas coisas. Nós nunca fomos proprietários, mas ele trabalhava, né? Com animais na fazenda, e nós fomos para uma outra fazenda, numa cidade também não muito longe de onde eu moro, uns cento e poucos quilômetros, eu acho uns 100 quilômetros. E lá nessa fazenda eu já contei um fato ocorrido quando eu falei dos nossos medos, que eu estava sentadinha no quintal, veio o vendaval e etc e tal. Eu achei assim gostoso, até eu gostei de ler o que eu relatei ali, o que eu escrevi, depois relatei, né, no vídeo passado, nossos medos. E nessa fazenda, eu estava lá com meus 2 anos, e eu me recordo de um fato de que eu estava debaixo de uma cama de casal, chorando para variar, porque minha infância toda foi um choro só. Como eu era chorona, gente, como eu era chorona, né? Eu esquecia que eu estava chorando, mas do nada começava e do nada parava, né? E eu estava debaixo daquela cama e chorava muito. E eu lembro que minha mãe percorreu a fazenda e voltou lá perto de mim com um cigarro na mão. Aí ela colocou, só encostou na minha boca e tirou. Aí eu parei de chorar, saí de lá. Então deve ser a tal da lombriga. Eu acho que eu estava com lombriga do cigarro. Como que eles adivinharam? Eu não sei. Porque criança é bobinho, vê que põe na boca, já acha que é de comer. Logo pôs na boca de comer, né? Falou, eu também quero, também quero. Mas não sabia falar, explicar o que era, né? Ainda bem que minha mãe, ela era sempre muito esperta com essa questão de filhos. Também, tadinha, teve 10, né? Perdeu 3 molequinhos, 2 praticamente com pouquinhos meses, e o outro já com 6, que eu vou falar daqui a pouquinho, né? E naquela época também que nós morávamos lá, eu lembro que havia aparecido um senhor, e eles falavam que ele era procurador. Ele foi atrás do meu pai para que nós recebêssemos uma herança dos nossos parentes que moravam na Itália.
Mas meu pai, além de assinar o papel, teria que acompanhá-lo para poder tomar posse, mas ele não quis nos deixar ali, né? Aquele bando de criança, e também o trabalho dele correria perigo se ele saísse, né? Então ele não foi, nós abrimos mão e somos felizes da mesma maneira, nunca nós, né, tocamos mais nesse assunto. E depois disso, foi depois disso, nós nos mudamos para uma outra fazenda que se chamava Santa Eleonor, né? E lá a minha irmã mais velha, que eu sempre falo, é o nosso ponteiro, né? Porque ela foi a primeira e depois dela veio a turminha, né? Veio o timinho de futebol feminino. E ela, na época, ela namorava um rapaz da cidade, né? Que ia lá namorar com ela, era o bambambam. Bam, bam. Ela se apaixonou muito rapidamente, né? E lá na fazenda era assim, à noite, geralmente depois do trabalho, né, as pessoas se reuniam todos na frente da colônia ali. E eu lembro que tinha muitos senhores que iam lá, eu lembro mais da parte masculina. Eu sempre tive muitos amigos masculinos, né? Amigas também, mas os masculinos eu sempre me adaptava mais, achava que eram mais, assim, conversava, eram mais sinceros, coisa e tal, mas isso aí é uma questão, né, apenas de opinião, hoje já não penso assim, né? Então eu me lembro mais da parte masculina, que eles ficavam lá na fazenda, apareciam aqueles senhores, alguns vinham assim com uma camisa meio xadrez, todos, ou com aqueles riscadinhos, né, aquelas camisas riscadinhas, porque provavelmente era após o trabalho, tomavam seu banho na bacia, provavelmente, né, e iam lá para conversar, né, para conversar. E então eles usavam assim uns chapéus, né? Ou então aquelas palhetas, né? Eles usavam na cabeça, e aquelas camisas, né, que eu disse, ou de riscadinho ou de xadrez, e por baixo da gola da camisa, assim, vinha um lenço pequeno, um lenço não muito fino, né, estreito. Eles davam um nó como uma gravata e deixavam caidinho assim. E entre eles tinha um senhor, ele se chamava Otávio. Ele era tipo caboclo, não sei explicar para vocês, é um tipo caboclo, um queimado de sol, um senhor já, aparentava uma certa idade, mas que eu posso dizer, talvez uns 40 ou 50, porque antigamente uma pessoa de 40, 50 anos já parecia um senhorzinho já, né? E meu pai me pegava no colo lá no meio daquelas pessoas, né, que ficavam ali agrupadas, e quando chegava esse senhor Otávio, eu não sei como eu gostava dele, eu corria e pulava no colo dele e ali eu ficava. Gostava de ficar agarrada no pescoço do homem. Será que vem daí a minha preferência por moreninhos, né, mais morenos que eu, porque eu sou branquinha? Os mais morenos, talvez. Eu fico me indagando, né, pesquisando coisas do meu passado. Naquela época, a minha irmã mais velha, que ela namorava um rapaz que vinha da cidade, né, o Bambambam. Bam, bam. Então, como eu não tinha assim lugar para passear, e depois nem meus pais nem deixavam que ela saísse dali do meio, né, para ir namorar em algum canto. Então, tinha que ficar ali no meio de todo mundo. E lá tinha uma árvore bem grande na frente da nossa casa, né? Da colônia, porque eu acho, não sei se era da minha casa ou era ali na colônia, onde nós ficávamos reunidos. Tinha uma árvore grande. Então, esse rapaz, que se tornou meu cunhado depois, né, que eles se casaram, ele e minha irmã colocaram um banco bem assim no topo, bem em cima na árvore, colocaram, foram subindo por dentro, né, e colocaram o banco, uma tábua lá, e lá eles subiam, sentavam para namorar, para poder, né, pôr papo em dia, mas nunca ficavam sozinhos, porque a marmitona aqui chorava, 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 até eles deixar subir, e eu subia gatinhando, porque era pequenininha, eu subia lá e ficava sentadinha no meio dos dois. E ali a gente passava o tempo todo, eles dois conversando e eu ali sentadinha, porque do que a gente descia eu lembrava que eu estava chorando e voltava
na pose de Napoleão, e era sempre na pose de Napoleão que eu ficava, né? O Napoleão que perdeu a guerra, eu ficava sempre naquela pose, chorando, 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 até o próximo episódio eu ficava ali. Quando eu esquecia, eu parava, distraía, depois voltava mais. Era assim, eles que eu era mesmo assim, terrível, né? E aí, depois disso, deixa eu tentar puxar pela minha memória. A gente foi, nós saímos, nós nos mudamos de lá, porque de vez em quando a gente tinha que se mudar por causa do trabalho, meu pai, né? Nós nos mudamos para uma outra fazenda, se chamava Aquidabã. Tinha muitas meninas, moças, eu lembro na época tinha bastante moça na fazenda, meninas, e eu, minhas irmãs, meu irmão era molecote também, a gente brincava, né, ali na fazenda, e era assim, era uma carreira de casas, toda igual, tipo popular, né? Aquelas casas de popular, era aquela carreira assim, e depois eu não lembro o que tinha na frente, passava acho que a estrada na frente. E naquela época eu tinha assim, eu tinha meus medos também, porque eu sempre tive meus medos, nunca dividi com ninguém, inclusive alguns eu não contei até hoje, a não ser aqui no canal que eu venho fazer meus relatos, né? Eu tinha medo porque tinha uma revista, não sei se era a única também que tinha em casa, e cada vez que eu sentava ali na varandinha da frente, eu ficava folheando e aparecia sempre de tudo que tinha ali. Eu tinha medo de uma moça, não sei se era uma propagandista, provavelmente, né? Ela tinha os cabelos escuros, a boca muito grande, com os dentes maravilhosos, dentes branquinhos enfileirados, mas aparecia sempre aquele batom bem vermelho e embaixo o batom, embaixo assim, logo após a boca dela, mostrando o batom. E cada vez que eu olhava aquilo me dava muito medo, eu fechava a revista e saía correndo. E que tinha mais lá? Tinha uma paineira bem frondosa naquela fazenda. E lá ficava assim, sempre havia uma época, pelo menos que às vezes que eu me lembro dela, estava sempre carregada de muitas flores rosa e com pintinhas pretas, era mais ou menos uma coisa assim. E de vez em quando aquilo caía tudo no chão, chegava uma hora que elas caíam, então o chão ficava forrado de flores. E ali eu gostava de ficar, de brincar. Eu e minha irmã, o Pequeoído, vocês não conhecem essa história, porque eu acho que vocês nunca assistiram o canal da Carlinha, né, minha sobrinha Carlinha. Ela fala desse pique ruído e mostra o pique ruído, que é o fantasminha, né? Para que pega as pessoas que não clicam no link, não clicam no canal dela do gostei. E então lá ela conta a história e mostra o fantasma, né? Então nós brincávamos ali. E também tinha ali um lugar que era tipo um lodaçal, né? E tinha plantado assim muitas taboas naquele lugar. Era um espaço grande, pelo menos que eu lembro assim parecia, porque criança vê tudo muito grande, como eu sempre digo, né? Tinha muitas taboas, sabe aquelas coisas, parece uma banana comprida em marrom, assim, e aquela folhagem verde, que lá se chama taboa. E as crianças gostavam muito de vez em quando de correr, atravessar lá no meio, saía para outro lado, brincando, correndo. E adivinha se a marmitinha que não ia atrás, querendo sempre ir atrás das crianças. Eu era menor, né, que elas, né? Às vezes tinha algumas no meu tamanho, mas a maioria era sempre um pouquinho maior, né? E eu queria correr atrás e ia também no meio desse tabual. E no que eu sempre muito atrasada, como sempre, sempre atrasada, né? Até para brincar eu ia correndo atrás. E eles atravessavam e eu não via mais eles, eu ficava procurando no meio daquele taboal, aquele barro, aquelas coisas, e corria, saía do nada e ia parar em casa. E quando eu chegava em casa, eu me lembro que minha mãe estava ali lavando louças, lavando panela e areando. Minha mãe areava, ela deixava assim, nós morávamos num lugar simples, tudo, mas nossos alumínios, minha mãe era fissurada em arear, deixar tudo brilhando, né? E então ela pegava areia do quintal,
né? Porque não tinha bombril, não tinha assim uma pia decente, né? Então ela pegava areia e areava com sabão e areia. Nossos alumínios eram sempre muito reluzentes. Aí eu chegava correndo com medo, agarrava na saia dela. Minha mãe usava vestidos, saias, né? Naquela época. E eu agarrava e ficava chorando, 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 e não falava o que era, e chorava. Aí ela falava: espera, espera a mamãe terminar de lavar aqui, que nós vamos passear. E eu falava: mas então eu quero ir passear, mãe, vamos passear, mas aonde que nós vamos passear? Minha mãe falava: nós vamos na casa da barata. E eu: ai, na casa da barata, então vamos, mas aonde que é, mãe? Onde que é a casa da barata? E ela falava: é dentro do litro. Eu logo imaginava um litro branco e a barata morando lá dentro. Eu falava: então vamos para dentro do litro, mãe, vamos passear no litro, mãe. Talvez seria por isso, porque eu gosto de um bom vinho, rosé, branco, amarelo, qualquer cor, né? Vermelho, uso muito tinto, uso bastante o tinto, mas o sabor para mim são todos muito gostosos, né? Uma caipirinha geladinha, talvez, né? Então, será que vem daí? Eu fico me perguntando da onde vêm os meus gostos, né? Talvez o gosto pelo vinho vem do litro da barata, né? Não sei, pode ser. Eu lembro também, nesse lugar, nessa fazenda que nós morávamos, teve um dia que choveu muito, muito, muito. Sabe aqueles dias que fica embaçado, acinzentado e só chove? Nós tínhamos ali, meu pai mantinha um camarada. Então, antigamente era assim, né? As pessoas tinham um homem que ajudava nos trabalhos para poder, né, ajudar com a família, ajudar em casa. Então nós tínhamos um senhor que ele morava em casa, ele não tinha família, acho que não, né? Então ele morava em casa e, e era chamado de camarada, né? Que ajudava meu pai nos trabalhos da fazenda, essas coisas. Nós nunca fomos dono de fazenda, nunca fomos dono dos lugares, a gente trabalhava, mas não éramos os donos, né? Mas ainda assim nós tínhamos um camarada que nos ajudava. Né? Aí eu lembro que meu pai, naquele dia chuvoso, já estava escuro, já escurecendo, ele pediu que ele ficasse tomando, desculpa que minha garganta já está ficando ruimzinha, ficasse tomando conta de mim, da minha irmã, nós éramos menores, né, e tomando conta da casa, porque tínhamos lá, todos nós éramos meio pequenos ainda, né, mas eu e minha irmã, essa que eu sempre cito, éramos as últimas no caso, né. Aí esse camarada ficou tomando conta de nós, brincando, brincando, nos distraindo, mas ainda assim eu vi que meu pai entrou no quarto e pegou em cima de um armário uma valise. Né? Hoje nós temos nossas malas de viagem, mas antigamente eram tipo valise, era como uma mala pequena, um material bem duro, e elas eram quadradinha, né? Que não tinha extensão, não é como essas de hoje que tem aqueles aumentos, nada. Simplesmente ela era quadrada, né? Com um palmo mais ou menos de altura, uma coisa assim, quadrada. Quadrada não, retangular. Ele pegou aquela mala que estava, mas não sabia o que tinha lá dentro. E ele pegou também, se vestiu assim com um capote, tipo cor de chumbo, com um chapéu também cor de chumbo na cabeça. E a minha mãe, ela pegou um mantô, né? E ela colocou por cima, assim, da roupa que ela usava, que eu não sei como era. Ela colocou aquele mantô cinza, um cinza meio claro. E eles saíram, mas eu não vi se eles foram no lombo do cavalo, porque meu pai andava muito a cavalo, não sei do que eles foram. Eu só sei que quando eu percebi, ficamos brincando, né, e esqueci que eles haviam saído e voltaram no outro dia e minha mãe voltou mais magra, bem mais magra, porque ela estava gordinha, né? E ela voltou bem magra e trazia assim um bebezinho loirinho no colo. Aí ela deixou eu passar a mão na carinha, na cabecinha do nenenzinho, a minha irmãzinha, né? Até hoje a gente fala minha irmãzinha, porque ela é quase a raspa do tacho.
Aí nós ficamos ali um tempo, né? Depois nos mudamos, mudamos para a cidade, né? Aí nós nos instalamos numa vila, tinha casas assim, várias casas na rua, quase tipo popular, ou uma ou outra de uma água só, mas nós morávamos numa casa tipo popular, e duas casas depois da minha, tinha uma casa que ao lado, num quintal, tinha uma capelinha. Uma capelinha era assim, uma igrejinha, né, com duas águas assim, e aí vinham as paredes com uma porta na frente e uma cruzinha em cima, né? Em cima só. E ali se realizava festas juninas de São Pedro, Santo Antônio, São João. Então era festa, para nós crianças era festa do Anisete. Ali, né, eles serviam anisete. Acho que esse gosto de álcool que eu gosto um pouquinho, dando uma bebidinha destilada hoje. Não sou fã de cerveja, mas uma bebidinha destilada. Talvez venha daí, né, do anisete e do biotônico, que na nossa infância a gente tinha que tomar muito biotônico Fontoura, que é muito bom. Um gostinho de vinho, né? E nós nos mudamos ali, e ali foi onde que nasceu o último irmãozinho meu. E aos 6 meses ele pegou pneumonia, e naquela época a pneumonia não era tratável e ele faleceu. Daí então ele faleceu com 6 meses de idade. Ele era lindo, cabelinho loiro, enroladinho, e nós falávamos que ele parecia São João. Então depois disso nós nos mudamos também de lá. Já havia casado, minha segunda irmã já havia casado, ela com 16 e ele com 19, olha que desperdício, né? E nós nos mudamos para um sítio. E nesse sítio aconteceram muitas coisas que você talvez ria, talvez não, né? Talvez. E nesse sítio lá eu tenho fotos, tenho algumas fotos desse sítio, mas está muito ruim porque ficou muito desgastado. Eu acho que não dá para ver a casa, as pessoas não dá para ver direito, mas eu estou aí no meio. É um lugar muito ermo. Eu vou contar a história desse sítio então no próximo episódio, que a minha infância eu dividi aqui essa história, esse relato em 3 atos, e nós estamos apenas no primeiro. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, e lá nesse sítio, e depois ainda vai ter um terceiro, e eu encerro, né, contando essa história da minha infância. Não que eu tenha contado tudo, algumas partes, né, que eu guardo muito na memória. E eu faço questão de colocar aqui, porque isso vai servir para poder guardar meu relato, né? Esse canal vai poder guardar meu relato, ok? Então eu espero que vocês curtam, e se gostarem, né, deixa lá seu ok, se gostarem, comentam, porque muitas coisas é muito importante para nós, né, que estamos falando, contando, mas para outras pessoas passa batido. Se não passar batido para você, me dá um ok, tá bom? Então, tchau, beijo, fica com Deus e fui!